Neste dia que se comemora a liberdade, vamos ficar de seguida com a intervenção da Sra. Presidente da Assembleia Municipal de Velas, Helena Amaral, com o tema Ser-Ilhéu. Sr. Representante do Governo Regional dos Açores, Senhoras e Senhores Deputados Regionais, Sr. Presidente do Município de Velas, Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Calheta, Senhoras e Senhores Vereadores da Câmara Municipal de Velas, caras e caros deputados municipais da nossa Assembleia, Senhoras e Senhores Presidentes de Junta, autoridades civis e religiosas, Senhoras e Senhores colaboradores da autarquia, ex-autarcas, ex-colaboradores, comunicação social presente, minhas senhoras, meus senhores, meus amigos. Começo por sublinhar a importância do dia de hoje. Após uma pandemia, uma crise sísmica, cá estamos novamente a comemorar o nosso dia maior, o padroeiro São Jorge, e a comemorar Abril. Inicio o meu discurso recuando um pouco na história. O Ser-Ilhéu, ilhéu açoriano, apesar da morosidade dos transportes e dos constrangimentos das tempestades, que eram uma constante, na navegação do Atlântico, sempre subsistiu como vantagem a sua posição, ou seja, a sua centralidade atlântica. Os recursos em cereais, o gado, a água e a população tornavam os Açores, no século XVI e XVII, ponto de escala regulares de navios da carreira das Índias, bem como da costa africana, do Brasil e de outros países da América do Sul. Barcos de diferentes tipologias asseguravam as ligações entre Lisboa e as principais ilhas dos Açores, transportando bens e pessoas, mesmo após o declínio do comércio com o Oriente. A partir do século XVIII, a expansão do comércio com o continente americano trouxe aos portos dos Açores muitos navios portugueses e também ingleses. Fomentou-se as exportações e a imigração, mesmo com o isolamento iminente e a falta de comunicação, provam os registros municipais que já em meados do século XVIII o fabrico do queijo se expandira bastante, exportando-se para as restantes ilhas dos Açores e mesmo para o exterior do arquipélago. Por essa altura, já se distinguia o queijo da terra, em relação ao dito queijo flamengo. Esta distinção evoluiu ainda mais quando, por influência da família Cunha da Silveira, grandes proprietários e produtores de queijo, foram introduzindo melhorias tecnológicas na produção, recorrendo mesmo a técnicos estrangeiros, que o aperfeiçoaram e assim deu origem ao nosso tão afamado queijo São Jorge de Alto, com mais de 500 anos de história, genuíno, de qualidade inconfundível e com muita alma e carisma. Destaco o reconhecimento do nosso queijo nestas festividades, não fosse eu confreira e defensora deste produto de excelência, que esteve aqui também representado pelos nossos chefes, confraria e município. Não podemos também esquecer o vinho branco do lugar dos Casteletes, que foi considerado até o século XIX como um dos melhores dos Açores. A fama do vinho da ilha de São Jorge era tanta que foi o único vinho presente na grande ceia de inauguração da estátua equestre de Dom João I em Lisboa, escolhido entre uma lista de 22 vinhos estrangeiros e nacionais. Com a quantidade exportada e o imposto criado por Dom João V em 1716, foi possível construir, com esse dinheiro, o edifício onde hoje se encontra a nossa Câmara Municipal. Num passado mais recente, temos a recordar a nossa indústria conserveira, Marie d'Anjou. A fábrica foi fundada no final da década de 40 por Eduardo Mendonça, oriundo do Algarve, que anos depois a vendeu a um cidadão suíço de nome Jean Santerre, que deu o nome de Marie d'Anjou, nome este de uma famosa bailarina de Paris, muito admirada por si. Em 1961, vendeu a fábrica a uma sociedade georgiense, constituída por Nuno Mendonça, Wagner Mendonça e o engenheiro José Maria Mel, iniciando no mesmo ano a sua elaboração, a qual esteve em funcionamento durante 10 anos. Produziu conservas de peixe em azeite e salmoura, designado por soft salt, que se destinava ao mercado americano, e conserva em azeite no mercado europeu, nomeadamente em Portugal e Itália. A produção anual cifrava-se entre os 300 a 600 toneladas, chegando a empregar entre 60 a 70 homens e 400 a 500 mulheres. Quando havia peixe, trabalhavam dia e noite, pois não existia sistema de frio. Como herdeira da antiga fábrica conserveira, surgiu a Fábrica Santa Catarina, que perpetuou no tempo esta atividade, ainda com algumas dificuldades
mas subsistiu e continua a ser uma das empresas que emprega mais pessoas na ilha, a par com as cooperativas de laticínios. Todas primam pela excelência, com produtos reconhecidos em qualidade, a nível nacional e internacional. Em suma, a bravura do mar e as dificuldades inerentes aos meios de transporte existentes não impediram de colocar os ilhéus na rota do mundo, perpetuando a sua história. No século XX, a utilização dos Açores no apoio militar, durante os grandes conflitos mundiais e no suporte à aviação, que começou a atravessar o Atlântico, conferiu-lhe uma enorme relevância estratégica. O Estado tinha os Açores como um tesouro estratégico no meio do Atlântico, para benefício próprio. Porém, foi a implantação do regime autonómico que, apesar das hesitações, trouxe à condição de ilhéu patamares de desenvolvimento e de bem-estar que melhoraram significativamente as nossas condições de vida. O ser ilhéu permitiu preservar tradições, como é o caso do nosso Espírito Santo, mundos pequenos com generosidade sem fim. O ser ilhéu não é impedimento. É fé, é coragem, é força. Tudo depende de quem vive e acredita no seu ilhéu. Exemplo disso é o nosso arquipélago vizinho que esteve representado nestas comemorações das festas de São Jorge, através do seu Presidente da Assembleia Legislativa, o Dr. José Manuel Rodrigues. Este arquipélago foi a região de Portugal onde o seu desenvolvimento foi mais notório pós-autonomia. Autonomia esta que seria impensável caso não tivesse acontecido a Revolução de 25 de Abril. Data de hoje que se comemora, dando voz, expressão e identidade à nossa cultura. Não esquecer de todos quantos contribuíram para este feito. Invocando a liberdade, que na minha humilde opinião é um dos mais altos valores, sempre associados à responsabilidade, porque ser livre implica agir em consciência, assumindo os nossos atos. Foi na magia dessa madrugada, embalada pela canção que deu nome ao hino da liberdade, que os militares de Abril encontraram a força necessária para colocar em marcha a sua ousadia em desafiar o poder opressivo que governou Portugal durante quase meio século. Por isso, é de toda a justiça e de nosso dever continuarmos a festejar este dia. O orgulho de todos os democratas, com o mesmo ênfase do primeiro momento, partilhando a sua simbologia com os ex-autarcas de Velas, que neste espaço de debate e reflexão tão bem souberam continuar a abrir, transmitindo sucessivamente o testemunho aos mais novos, com a consciência do dever cumprido. A liberdade é, sem dúvida, a busca da felicidade. Libertar Portugal da ditadura, da opressão e do colonialismo representou uma transformação revolucionária e o início de uma viragem histórica da sociedade portuguesa. Citando Luís Sepúlveda, escritor que infelizmente faleceu devido à Covid-19, admiro os resistentes, os que fazem do verbo resistir carne, suor, sangue e demonstraram, sem espaventos, que é possível viver, mas viver de pé, mesmo nos piores momentos. A Assembleia Constituinte, reunida na sessão plenária de 2 de abril de 1976, aprovou o Decreto da Constituição da República Portuguesa, cujos princípios fundamentais regem-se na construção de uma sociedade livre, justa e solidária. O ponto de equilíbrio da liberdade, no meu entender, no nosso mundo europeu, português, açoriano e georgiense, está realmente assente em pilares de democracia, justiça, equidade, segurança, paz, educação e saúde. Para maximizar a liberdade, será também importante assegurar oportunidades iguais para todos. Igualdade de género e igualdade racial. Pertenço a uma geração que cresceu e amadureceu cívica e politicamente posterior a 74. Não conhecia a guerra colonial, não sofria os efeitos da censura, nunca vivia rodeada pelo medo. Pelo contrário, cresci num ambiente seguro, calmo e onde não existiam medos nem perigos iminentes. Mas tenho a certeza que o 25 de Abril contribuiu para isso mesmo. Meio século atrás, seria impensável uma mulher estar representada na Assembleia Municipal. Bem como não seria possível estarmos aqui reunidos em liberdade de expressão, com as nossas diferenças no respeito pelas mesmas. Todos devemos cumprir Abril, e para isso é preciso impedir tudo o que favoreça o aumento das desigualdades e as injustiças sociais. Enquanto Presidente da Assembleia Municipal, devo homenagear o poder local, enquanto pedra basilar da democracia portuguesa, pelo papel que desempenha na promoção do desenvolvimento socioeconómico. No entanto, não podemos, nem devemos sequer pensar que o caminho traçado por Abril é só para alguns percorrerem. Todos temos este dever. O poder local tem sido, de facto, uma verdadeira escola da cidadania, que tem assistido com eficácia e, muitas das vezes, com poucos recursos, os problemas e anseios das populações. Foram os munícipes
Os municípios e as freguesias, pela sua proximidade à população, que através do exercício das suas competências levaram o desenvolvimento a todo o território, nomeadamente no campo das infraestruturas básicas. Não interessa a cor política, interessa sim o querer o melhor para a nossa terra. Não podemos nem devemos permitir que outros nos substituam no cumprimento dos nossos deveres, enquanto cidadãos livres e responsáveis. Permitir isso seria voltarmos perigosamente ao 24 de Abril, com as consequências daí iminentes. Não posso concluir esta intervenção sem antes deixar uma nota ao 40º aniversário do nosso herói, inaugurado a 23 de Abril de 1983. Reza a história que as comemorações foram as maiores que havia memória. Outra coisa não seria de esperar, pois as acessibilidades aéreas foram e continuam a ser fundamentais. São sinónimo de progresso e agilidade, desenvolvimento económico e um combate ao isolamento ilhéu. Velas é e certamente continuará a ser um lugar de esperança, de solidariedade, progresso e paz, onde o desenvolvimento é abraçado à natureza de forma sustentável e onde deve existir sempre um orgulho gigante em dizer sou jorgense, sou ilhéu. Citando Carlos Faria no seu livro São Jorge, Ciclo da Esmeralda, que tão bem caracteriza a nossa ilha, ilha de cabelos verdes e de corpo alto, por todo o horizonte, voada por nuvens e nuvens, na sua imitação de pássaros, cantada pelo mar e pelo vento, leve nos sobressaltos e pesada na sua calma. Viva o 25 de Abril, viva a liberdade, bem-aja a todos e Deus.